Deus é invisível porque ele se mantém invisível. Primeiro, Abacuque 2,4 e Hebreus diz que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Então, veja bem, e o que é a fé? Hebreus 11:1, olha lá. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, Deus se mantém invisível para que se manifeste fé nas pessoas e acreditar nele, sem precisar ver nada. Porque fé é eu crer no invisível. E não é eu crer no visível. Deus se mantém invisível para que se manifeste a fé. Boa. Segundo, Deus se mantém invisível. Eu não vou ler os textos, porque senão vai tomar muito Pode tempo. ler, pastor, fica à vontade. Deus se mantém invisível para ele não ter aparência. Está lá em Deuteronômio 4, versículo 15 a 18. Veja, Israel viu Deus se manifestar. Deus no monte, no cume do monte. Eles viram fogo, vozes, relâmpagos, mas eles não viram nada. Está lá, ó, Deuteronômio capítulo 4, versículo 18. Se mantém invisível para não saberem a aparência de Deus. Olha lá, ó. Veja bem. 4, versículo 14. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vós ensinasseis estatutos e juízos para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou no Horebe, no meio do fogo. Eles não viram a aparência de Deus. Não viram. E aí, por quê? Por que Deus não se manifesta de uma forma visível? Está aqui, ó, no texto. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo semelhante ao de homem. Deus se mantém invisível para que os homens não reduzam ele a uma pequenez de uma imagem. Meu Deus do céu. Deus, ele acaba sendo contra a imagem de escultura, ainda que seja a sua própria aparência. A sua própria aparência. E aonde está isso? Êxodo capítulo 32. Moisés demorou descer. Sim ou não? Sim. O povo diz, nós queremos um Deus. Arão diz, traga os pendentes de ouro. Se você ler Êxodo 32, o bezerro de ouro que eles construíram, na mente deles, era o Deus que livrou eles do Egito. Então, veja bem, eles reduziram Deus a um bezerro de ouro. Olha lá, versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, que era o bezerro de ouro, e apregou, dizendo, amanhã se fará festa ao Senhor. E o Senhor aqui está de letra maiúscula. Israel reduziu Deus a uma imagem. Como os egípcios tinham os seus deuses, eles queriam dizer que o Deus que livrou deles era aquele bezerro de ouro. E a Bíblia faz referência ao Senhor mesmo. E isso, que Arão diz, vamos fazer uma festa ao Senhor. Por quê? Na mente deles, eles trazem o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que libertou eles do Egito, o Deus que deu água doce, o Deus que deu alimento todo dia, eles queriam reduzir ele a um bezerro. E por que Deus não tem forma e ele é invisível? Porque ele não pode. Ele não quer ser reduzido pelo homem. Meu Deus, isso é forte. A uma imagem. Ele não quer ser explicado pelo homem. Não tem como você reduzi-lo ele a algo tão pequeno, tão pequeno. E aí, meus irmãos, Deus se mantém invisível para que nós não limite o poder dele a nada. Deus é ilimitado, por isso ele se mantém invisível. E aí Paulo, ele vai falar algo muito interessante em 1 Coríntios 13, 12, que existe hoje, a nossa visão de tudo isso é como um espelho, né? Olha só, capítulo 13, verso 12 de 1 Coríntios. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então o veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, e então o conhecerei como também sou conhecido. E o espelho na Bíblia não é esse espelho que reflete a tua imagem perfeita, né? O espelho na Bíblia muitas vezes era de bronze, de prata, era algo que dava uma imagem imperfeita. Então o que Paulo está dizendo? Que a nossa visão de Deus hoje a gente vê como um espelho. Mas vai chegar um tempo em que nós o veremos face a face. Meu Deus. Que é quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade.
Então, veja bem, e aí nós teremos a dimensão de tudo isso, porque nós vamos estar totalmente conectados e livres da matéria. Hoje, com esse corpo corruptível, com essa matéria, também nós não suportaríamos ver Deus, né? E aí entra, você tocou em outro assunto, né? Êxodo capítulo 33, quando Moisés quis ver Deus, ele falou de ninguém pode me ver e viver. Morre. Está lá em Êxodo 33, se alguém me ver, vai ser fulminado. E quando Isaías fala, eu vi ao Senhor? E aí entra toda a questão de visão corpórea de Deus. Isaías viu o Senhor sentado no trono. Josué se prostrou, capítulo 5 do anjo, né, e adorou. Era Cristo. Moisés viu Deus pelas costas. É Cristo. Porque o único que tem corpo é Cristo. Cristo é por isso, seria a forma corpórea de Deus. Corpórea de Deus. Que ele se manifesta em corpo, teologicamente, né? Apocalipse 13:8, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes do homem ser criado, Cristo já tinha corpo. Meu Deus, isso é muito forte. Agora, veja bem, por que Jesus veio em corpo? Porque a única forma de o homem entender Deus é ele se reduzindo, se transformando em um de nós e nos ensinando. Jesus é a forma explicada de Deus. Sim. A forma entendível. Porque é muito forte. Se você lê Êxodo, capítulo 19, mas isso a gente já vai linkar a inteligência artificial para o povo. Existe algo espiritual no âmbito da inteligência artificial. Êxodo, capítulo 19, a gente chama na teologia de tipifania. Existe a teofania, e poucas pessoas ouviram falar na teologia de tipifania. Isso aqui eu fiz um estudo sobre isso. Tipifania. Tipifania. Que é tem o a quê? tipologia também, né? Mas a teofania é a aparição de Cristo em forma corpórea. A teofania, né? Agora, a tipifania é quando Deus desceu próximo à terra. E a única vez que Deus desceu próximo à terra foi aqui, ó, em Êxodo 19, para dar os 10 mandamentos. Ele desceu próximo à terra. Sim. E aí, veja bem, versículo 20, para a gente ir aqui, ó. Descendo o Senhor para cima do monte Sinai, chamou o Senhor Moisés para cima do monte e subiu. E o Senhor disse a Moisés, desce e adverte o povo que não ultrapasse o limite até ao Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, veja bem, Moisés diz, vocês têm um limite. Se vocês se aproximar do monte, vocês vão ser fulminados. Eles não podiam ultrapassar aquele limite. É outra coisa interessante, né? Também os sacerdotes que se cheguem ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés ao povo, não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo, marca limites ao redor do monte e consagram. Aí replicou-lhe o Senhor, vai, desce e depois subirás Arão contigo e tal. Agora, irmãos, ele vai lá, dá limite, Deus dá os 10 mandamentos. Agora veja o verso 20, quando Deus se manifesta. Verso 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou trovões e relâmpagos ao xangor da trombeta no monte fumegante. O povo observava, se estremeceu e ficou de longe. Agora veja bem, Deus estava ali, o povo estava ouvindo Moisés falar com Deus. Não era para o povo se aproximar? Sim ou não? Sim. Imagine, você está diante do monte, o monte está fumegando, você está vendo uma nuvem, você está vendo raio, você está vendo... Deus está aqui. Qual é que deveria ser o desejo do povo? Se aproximar. Se aproximar. Você sabe o que o povo fez? Uhum. Está aqui, ó, verso 19. Disseram a Moisés, fala tu conosco e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. O povo se afastou e eles não queriam nem ouvir a voz de Deus. Meu, isso é muito forte. E foi a única vez que Deus se aproximou da terra. Ô pastor, mas também, agora analisando bem, né? Era para aproximar? Hoje, o senhor falando que era Deus aqui, claro que era para se aproximar. Agora o povo não... De longe. Nem a voz quis ouvir, porque eles temeram tanto que eles iam ser consumidos. E Deus só desceu no monte. Deus já tinha aberto a terra para engolir Datã. E veja, não houve forma ali. Invisível, tá? Invisível. E aí, veja, aí vem a humanidade de Cristo. Por que ele veio com forma humana? Porque a única forma de um homem entender Deus é ele se transformando em um de nós. Eu gosto de usar uma ilustração. Imagine eu e você, vamos jogar bola ali no campo.
E aí chegamos lá, você chega antes e vê um formigueiro, lá no meio do campo. Aí você fica olhando pro formigueiro e fala, se ficar aqui, a bola vai bater e vai destruir o formigueiro. Certo? Aí você vai ficar dizendo, eu vou salvar esse formigueiro. Aí você diz, eu vou gritar aqui. Daí você começa a gritar, saiam daqui. As formigas não iam. Se você se aproximar, imagina aquele monte de formiga lá e você se aproxima. Você ia assombrar todas elas. E aí você fica, mas se eu tirar um pouquinho dessas formigas daqui, elas não vão entender o que eu estou fazendo. Aí você ia chegar à conclusão, que é a única forma de salvar o formigueiro. Eu só vou conseguir salvar esse formigueiro se eu me transformar numa formiga e gritar, saiam daqui que vocês estão correndo perigo. Quando você estuda a encarnação de Jesus, é a mesma coisa, né? Rapaz, que analogia terrível. Sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Meu Deus. Deus desceu na terra para mostrar o meio de salvação, a cruz. E na cruz ele gritou, né? Está consumado. Corram para a cruz. Vocês estão em perigo. Primeiro pagou a nossa dívida, né? E aí abre-se o caminho. Então, veja bem, por que ele veio como homem? Para que o homem se aproxime dele, de um acesso. Pessoal, olha só, deixa eu olhar para vocês aqui. Dia 7 de junho. 7 de junho, pastor Carlos? Sim, às 17h30. Às 17h30, São Paulo, capital, tem um evento extraordinário. Nós vamos levar o podcast em uma imersão no Apocalipse lá em São Paulo. Olha aí, ó. Tá na tela já? Olha só, imersão no Apocalipse com o pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão. Gente, vai ser extraordinário demais. Fica aí que, olha só, tem um vídeo aqui que eu vou pedir pro Léo passar agora também. Isso. É um vídeo de 1 minuto e 54 segundos para que você fique por dentro do que vai acontecer nessa imersão. É a maior imersão no Apocalipse que já houve. Quem tem dúvida que está ao vivo, tá aí agora a prova. Pronto, quem tem dúvida que está ao vivo, tá aí a prova aí, tá? Eu tô bravo aqui já. Estão perguntando aí se tá ao vivo? Olha só. Olha só, gente. É o seguinte. Será a maior imersão no Apocalipse que já houve na história do Brasil, tá? Em São Paulo, às 17h30, colocamos às 17 para que você chegue pontualmente às 17 horas. Tem um endereço aqui, ó, na Rua Sobral Júnior, 671, Vila Maria Alta, São Paulo, Vila Maria Alta, na igreja O Negócio é com Deus. Vai estar pastor Carlos Cardoso, pastor Napoleão Falcão e eu. A gente vai fazer uma imersão no método do podcast. A forma que eu interajo aqui com o pastor Carlos Cardoso e outros convidados vai ser desse jeito e você vai ser contagiado pela espiritualidade, pela alegria, tudo que acontece aqui nos bastidores. Às vezes você vê a gente dando risada e você não entende, é que só quem está aqui no estúdio vai conseguir compreender. Então só quem participar dessa imersão vai conseguir compreender. E as vagas são limitadas lá, né, pastor? É apenas 300 vagas. Apenas 300? Não dá para colocar 500, não? Não dá. É só 300? Pessoal, olha só, o vídeo tá preparado, Léo? Tá, aqui o Léo meu Deus do céu, o cara é fera. Olha só. Vai me levar pra São Paulo. Olha só, a gente ainda vai continuar esse podcast, a gente vai falar sobre o que está por trás das pirâmides egípcias. Vai falar sobre o que tu falou? Sobre o Trump, as taxações. Fique com a gente, mas veja esse vídeo aí agora e na sequência a gente vai deixar o contato para você poder se inscrever nessa grande imersão no Apocalipse. Pode soltar, Léo. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo?
Por que bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão. É isso aí, gente. Você viu? Que coisa boa, que coisa especial. A gente quer se conectar a vocês, quer que vocês estejam conosco de forma presencial. Então você de São Paulo, região, ou de outros estados que queiram participar com a gente, as vagas são limitadas. O site tá aí? O site... Eu já vou mandar. Pastor Carlos Cardoso. Na sequência aqui, a gente vai deixar o site disponível. Você vai fazer a sua inscrição, porque vagas limitadas mesmo. Você participando, você vai estar concorrendo um Fusca. Pensa no Fusca Top. Você vai estar contribuindo com a obra missionária lá na África, o projeto incrível que o pastor Carlos Cardoso tem. Vai estar recebendo 2 livros, 2 e-books, né? Jesus acabou com a minha vida, com Cristo nunca mais eu pequei em paz, e Apocalipse... Descomplicando o Apocalipse. Descomplicando o Apocalipse. É bom explicar, Fábio. Irmãos, a gente vai passar um contato. Eu vou passar o contato, se não conseguir o site aqui. Aí a gente já pode colocar na descrição. Irmãos, o que é o evento? O evento é uma forma de abençoar o projeto Arrependa-se. A gente vai construir uma escola na África. Eu vou para lá dia 15. E no dia do 15 de maio, né? No dia do evento a gente já vai mostrar lá o material que a gente vai comprar, pelo menos para a fundação dessa escola. É uma escola para 270 crianças, entre a parte da manhã e parte da tarde, né? As crianças vão ter alimentação, vão ter educação e, acima de tudo, Jesus vai estar no coração dessas crianças, que é o mais importante. E outra coisa é a questão dentro desse contexto, é trazer edificação ao corpo de Cristo, né? Então, assim, existe muita dúvida sobre o Apocalipse. Eu acredito que a gente, estando num local aberto, você vai poder fazer perguntas, vai ter as respostas e juntos, né, a gente pode interagir melhor com a palavra de Deus. É uma ideia que estava no meu coração há tempo, e aí surgiu uma ideia no coração do pastor Fábio. E eu creio que vai ser a primeira ideia, né, Fábio, é viajar o Brasil inteiro. Sim, sim. Todos os estados do Brasil. E vai ter certificado, né? As pessoas vão receber certificados, vão ganhar 2 e-books e ainda vão participar do sorteio do Fusca Missionário. E pensa no Fusca personalizado da hora, hein? Então, a gente vai colocar o contato, eu vou passar para o Fábio, que é bom ele colocar, para a gente ir para o próximo assunto. A gente vai falar aqui, agora. Ó, chegou. Chegou? Imersão no apocalipse.com.br. Eu vou te mandar aí. Manda aí, eu já mando pro Léo, o Léo já coloca na tela. Avisa ele. Passar o Instagram, tá? Também vai estar no seu Instagram também. Essa situação, não é? Erivaldo, pastor Erivaldo, nosso parceiro, tá aqui. Eu vou mandar pro Erivaldo lá para fazer postagem já. No Instagram, né? Isso aí. Vai estar no Instagram do pastor Carlos Cardoso, tá? Vai estar também no Instagram do Eu Acredito Podcast, no meu. Eu te mandei aí. Mandou? E a gente vai passar aqui agora também, ó. Imersão no Apocalipse. Coloca aí, Léo, por favor. Não dá. Não dá, Léo. Léo tá chateado. Léo tá revoltado, cara. Meu Deus do céu. Jesus, liberta o Léo. Olha aí, Léo, coloca aí. Se fosse para São Paulo, quem sabe libertar. Olha aí, pessoal, ó. Imersão no apocalipse.com.br é o site para você fazer a sua inscrição e participar conosco. Vai ser uma alegria muito grande vê-lo e estar com vocês, tá? Olha aí, ó. São as inscrições. Olha aí, ó. Tá tudo aí, ó, na tela. Ó, inscrições limitadas.
E se você adquirir, irmãos, manda para o WhatsApp que está aí, é o Guilherme que vai estar conversando com vocês, ele vai estar enviando os e-books e vai estar enviando a confirmação da sua inscrição. Olha aí o Fusca. Esse Fusca aí... Fusca azul da Brick? É. Então, você adquirindo, nós vamos fazer uma escola linda na África e vai ser algo sobrenatural. Sem falar que a imersão já vai ser extraordinária e edificante também, né? O pastor Napoleão Falcão. Pastor Carlos Cardoso já é um mestre de escatologia. Pastor Napoleão... Não vou falar de grão-mestre, né? Pastor Napoleão... Quem que tá acima do mestre? Vamos... Quem que está acima? Ele é uma... Sumidade. Uma autoridade na área, né? Uma grande autoridade na questão da escatologia. Olha, o Léo tá morrendo de rir aqui, ó. Eu quero que vocês sintam essa alegria lá no momento. Eu vou botar lá, gente. Não tá. Mas para se inscrever, o link tá o link... Dá para deixar esse link também nos comentários, Sim. Né? Aqui, ó. Deixar o link agora nos comentários. Ó... Tá. E o pagamento vai para Cave Treinamentos. Você pode seguir o passo a passo ali, fazer o pagamento, que é a empresa de curso que nós temos, e aí você vai fazer o pagamento direto na Cave Treinamentos. Perfeito. Aí, deixa eu mandar aqui as imagens, ó. Tá aqui. O link também já está aqui no bate-papo. Depois eu vou deixar esse link específico fixado no comentário desse podcast. E todos os cortes que foram feitos na sequência, a gente também vai deixar tanto fixado nos comentários e também na descrição para facilitar, porque eu quero ver, a gente quer ver o público que nos acompanha aqui, né? Sim, de perto, abraçar todo mundo, tirar foto, dar risada junto. Até você que não vai muito com minha cara, eu quero sei lá, para rir junto contigo, tá? Só deixa avisado que vai ser usado para corte, né? Senão o povo fica bravo. Vai ser usado para corte, entendeu? Vai ser tudo... Pessoal, não vai ser transmitido ao vivo, a gente só vai fazer mesmo alguns cortes, né? Sim. Porque a gente quer levar a imersão para outros lugares. Então, se a gente transmitir tudo ao vivo, não vai ter... Como é que a gente vai para outros lugares? O pessoal vai falar, não, já assisti. Mas, ó, lembrando para vocês que a maioria das coisas que serão faladas... Não vai ser secreto, né? Porque senão vão dizer que é maçonaria. Não é secreto. É discreto. Eu vou Aí é o seguinte, a maioria das coisas que serão faladas lá, a gente não fala no podcast aqui, né? Sim, tem coisas que a gente não pode falar, né? Mas muita coisa vai trazer muito esclarecimento. E só de estar perto já é uma benção. Ô Tubatubex, olha o nome aqui, ó. Vende ingresso também para o online, cabeção. Não, ainda não, a gente não está nesse nível aí, não. A gente está priorizando só o presencial, Tubatubex, tá bom? Mas calma, uma hora... São Paulo, vai estar a gente vai lá... Cabecinha. Você me chamou de cabeção, eu tenho liberdade de chamar de cabecinha, tá? Vamos lá. É uma coisa que futuramente, depois do evento, a gente pode pensar, né? De gravar, vender por um preço mais acessível. Mas o importante é as pessoas estar presente. É muito bom o presente, o calor humano é tremendo. E esse é o nosso propósito, porque online a gente já faz aqui e é aberto para todo mundo. Aí o que a gente quer fazer? A gente quer fazer presencial. Eu sei que seria legal fazer online para inscrição, mas online já está aqui, você está acompanhando os conteúdos, a gente quer o calor humano, Sim, quer conhecer abraçar, vocês, quer abraçar, quer estar com vocês. E criar relacionamentos, criar vínculos, né? Porque muitas vezes a pessoa ali pega o contato, conversa e se aproximar, né? O evangelho é isso, o corpo de Cristo é isso. É isso aí. E vai ser forte.